Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 28 de setembro. Ibovespa apresentando aqui uma leve baixa de 0,31%, ainda dentro do leilão de fechamento, alguns papéis ainda saindo do leilão. Essa variação pode alterar um pouco, mas temos o Ibov seguindo no seu movimento de baixa, semana aí apresentando queda de 2,41%, sem conseguir romper a máxima do pregão anterior. E aqui para o Ibov, se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, gerando a superação da máxima do pregão anterior, seria uma sinalização positiva, superando ali os 74.010. Isso no gráfico de 60 minutos seria a formação de um pivô de alta. Mas é importante ressaltar que essa formação seria menos relevante, o pivô de alta seria menos relevante no primeiro momento por estar dentro de todo esse movimento de queda. Ou seja, poderíamos ter simplesmente esse tipo de leitura, uma correção em ABC, para ter uma nova movimentação aqui para baixo. Ou seja, enquanto o Ibovespa não gerar algo mais significativo para cima, seguimos com o viés aí de baixa no curtíssimo prazo. Olhando aqui o que seria um pouco mais relevante, uma primeira hora de pregão fechando acima da máxima do pregão de hoje e gerando nova máxima na hora seguinte, sendo uma sinalização extra aí para uma possível movimentação para cima pelo gráfico diário. Se essa videoanálise estiver sendo útil para você em algum momento dela, por gentileza, aí dê um like nela, um joinha, desde já agradeço. Aproveite também para se inscrever aqui no canal e receber todas as notificações aí de novos vídeos no canal DV Invest. Na sequência, vamos então falar aqui dos futuros e mini índice gráfico de 60 minutos. A tendência, de maneira geral, ainda, como eu falei no Ibov, segue dentro de um cenário de queda, tendência de baixo, mas o pregão de hoje ficou extremamente mais travado, o pregão do dia de hoje. Então tivemos um dia, começou aqui nessa região e ficou um dia mais travado nessa região, ou seja, na tendência do G60, temos já o início da formação de um triângulo simétrico. Abrindo de maneira mais forte aqui para baixo, apoia mais a operação na ponta vendedora, visto que o viés é de baixa nesse momento. Está dentro ainda de um movimento de baixa pelo gráfico diário. Mesmo que abra subindo, mesmo que abra de maneira forte aqui para cima, enquanto não passar a gerar fundo ascendente no gráfico de nova periodicidade acima, principalmente de uma região aqui de 74,115, fica ainda a possibilidade de se abrir subindo e gerar uma reversão logo na sequência, para se ter um cenário mais apropriado para buscar a operação na ponta vendedora. Então, para a ponta compradora, mais interessante seria fundo ascendente no gráfico de 10 ou 15 minutos, acima aí dos 74.150 pontos, algo mais interessante. No mini dólar pregão de hoje de queda, perdendo a mínima do pregão anterior, ainda dentro de um movimento de subida, uma primeira sinalização para se ter uma movimentação para baixo, mas quando eu olho ali para o gráfico de 60 minutos, eu vou colocar o gráfico de 60 minutos aqui desse lado, na tela maior, a gente pode observar que essa movimentação aqui está acontecendo de maneira mais fraca em relação a toda essa subida. Então, dentro dessa movimentação, se gerar movimento de força e passar a gerar fundo ascendente no gráfico de menor periodicidade, isso após a abertura do pregão, seria mais interessante ainda para a ponta compradora. Para gerar venda, ideal é ter alguma sinalização aqui para baixo, seja aqui para cima, abre subindo e gera uma sinalização para baixo no G60, ou seja, de um topo descendente, ou mesmo se abrir aqui caindo, também teria chance de trabalhar na ponta vendedora através de topos aí no gráfico de 10 ou 15 minutos abaixo dos 380. Suporte mais próximo, primeiramente 376,5 e abaixo disso 370,5. Depois disso, vamos então para as ações PTR4, pregão de hoje, dia de indefinição na Petro, um candle de indefinição, 0,2%. Então o ativo segue aqui dentro de uma movimentação de correção, ainda pelo gráfico semanal não perdeu a mínima de uma semana anterior. Então ainda é algo positivo. Para se buscar alguma coisa na Petro aqui seria no rompimento da máxima pregão de hoje, sendo um pouco mais ousado, 15,50, ou aguardando aquela sinalização que eu falei no Ibovespa. Fecha ali uma primeira hora de pregão acima dessa região, gerando um pivô de alta no gráfico de 60 minutos e gera nova máxima na hora seguinte, uma chance de buscar uma compra nesse tipo de formação com stop para baixo da mínima deste candle. Essa seria uma das alternativas, tentando trabalhar com stop mais curto, visto se a operação resolver não andar aqui para cima. Na Vale 3, o dia de hoje apresentando aqui uma queda de 0,56%, apesar do candle aqui de alta, uma queda de 0,56%. O ativo ainda permanece dentro de um movimento de subida. Já são 3 candles tentando subir,
ou seja, o ativo está dentro de uma tendência de baixa, já tem 3 candles que não consegue fazer nova mínima, ou seja, já vai passando por um processo de correção. Se olharmos para o gráfico 60 minutos, caso não ganhe força para cima, gerar topo aqui para baixo no gráfico 60 minutos, apoiaria mais buscar a operação na ponta vendedora, até pelo gráfico de 60 minutos, na expectativa de continuidade do movimento de baixo, que pode vir a testar efetivamente uma região de suporte na casa ali dos R$ 30,56. Ecor 3, pregão de hoje, fechamento em 11,05, alta de 1,28%. Então vou aproveitar essa videoanálise para falar do cenário atual que nós temos, o que o Ibovespa está fazendo. Se a gente olhar só para o gráfico mensal do Ibov, semanal do Ibov, a gente tem uma formação de topo depois de 13 semanas aqui para cima. Ou seja, o Ibov iniciou um processo de correção. Até onde vai essa correção, ninguém vai saber exatamente, ou seja, a gente tem que monitorar para buscar alguma oportunidade mais abaixo. Mas a relação risco-ganho, principalmente em termos de perspectiva para cima, ficou um pouco mais arriscado nesse momento, porque o gráfico semanal abriu um movimento de baixa. Pode até anular esse movimento de baixa mais adiante, mas no primeiro momento está dentro de um cenário de correção pelo gráfico semanal. Então, partindo aqui em cima de Ecor 3 está nessa formação, gerando um topo ali no gráfico semanal abaixo do topo anterior. Então, é um ativo que gerou todo esse movimento de subida, fez um movimento bem mais travado aqui para baixo e agora está tentando novamente subir. Uma das alternativas de entrada seria simplesmente superação da máxima do pregão anterior. Só que eu estou buscando uma confirmação um pouco maior através de um gráfico de menor periodicidade. Por exemplo, o gráfico 60 minutos. O ativo fez justamente essa movimentação de pivô de alta, mas não deu sequência, não fez nova máxima na hora seguinte. E uma das alternativas seria comprar fundo ascendente pelo gráfico de 60 minutos ou um novo pivô de alta, trabalhando com um stop mais curto na ação. Então essa seria uma das alternativas em cima desse papel, buscar esse tipo de entrada, buscando um stop mais curto, uma confirmação extra para um gráfico de menor periodicidade, para tentar pegar um movimento de subida, visto que o cenário de prazo maior, semanal, já trabalha dentro do movimento de baixa, então aumentou o risco de fazer compra simplesmente na superação do pregão, da máxima do pregão anterior. Um exemplo, BTOW3. BTOW3 superou a máxima do pregão anterior. Foi lá embaixo no G60 e agora gera aqui uma sinalização de fundo ascendente. Então essa seria uma das alternativas se buscar um stop mais curto aqui abaixo, ou seja, buscar uma entrada para pegar aqui com stop aqui embaixo, uma entrada pelo G60 na expectativa de gerar movimentação para cima. Então ativo para monitorar a partir aí do próximo pregão, esse é um dos ativos. O WIS3 também gerou algo nesse sentido, superou a máxima do pregão anterior. Só que veio aqui para baixo, fechamento aqui embaixo, podendo dar continuidade a seu movimento aqui de queda. Então, olhando para o gráfico 60 minutos, rompeu ali toda uma resistência, mas já voltou aqui para baixo. Então, fica um pouco mais arriscado simplesmente a compra na superação da máxima do pregão anterior, visto que pelo gráfico semanal a gente já tem uma movimentação para baixo. Para quem fez o curso esse final de semana, deve estar entendendo bem em relação ao que eu estou falando ali sobre o gráfico semanal e aqui servindo como referência para o gráfico diário. GTA3 no mesmo sentido, se tivesse entrado depois da formação interessante de um martelo, um padrão de reversão dos candles, em cima de um patamar de topo anterior, de fundo anterior, suporte aqui nesse ponto, se entrasse na superação da máxima desse candle, já estaria com risco grande de acionamento de stop depois desse fechamento aqui em queda de 2,24%. Então, porque o gráfico semanal também já está trabalhando dentro de um movimento de baixo, aumentando o risco dessa posição. KLBN11, algo também no mesmo sentido, se tivesse entrado na superação da máxima do pregão anterior, já teria acionado stop no pregão de hoje. Mesma situação, ativo gerou um movimento de alta pelo gráfico semanal e iniciou uma correção, um movimento de baixo pelo gráfico semanal, aumentando o risco das operações de compra pelo gráfico diário. Partindo aqui, SER3, olhando outros papéis, SER3 ainda é um ativo que está ali mais congestionado pelo gráfico semanal, um movimento mais lateral. Uma das alternativas de entrada seria justamente se gerar alguma sinalização de força aqui para cima de um fundo. Ela já superou a máxima do pregão anterior, mas terminou não ganhando muita força aqui para cima. Ainda é um ativo dentro dessa lateralização, na expectativa de poder gerar um novo movimento de subida. Um dos ativos que fica aí no radar para possível entrada, dependendo da abertura do próximo pregão. Por exemplo, outro ativo também estava de olho, a MRV3. A MRV3 estava no gráfico semanal, iniciou o movimento de baixo,
Eu já tinha até destacado esse papel que eu ficava atento para buscar a operação de compra depois de todo esse movimento de subida em alguma entrada ali na superação da máxima do pregão anterior, avaliando essa possível abertura aí para cima. Então, dentro dessa sinalização positiva que poderia acontecer, terminou que não gerou nada nesse sentido, ou seja, não gerou entrada. Não significa dizer não significa dizer que vai gerar a entrada em cima do papel, porque está ali, eu estou avaliando a possibilidade de entrada. Dependendo do gráfico semanal, se tiver aqui essa movimentação para baixo, eu vou aguardar alguma confirmação extra para buscar essa entrada. Depois disso, MYPK3 também foi algo nesse mesmo sentido. Também ativo que eu vinha buscando a possibilidade de uma compra, estender um pouco mais para baixo, avaliei a possibilidade de entrada aqui. Se tivesse feito a entrada só pela superação de máximo, também teria acionado o stop aqui da operação. EZTC3. EZTC3, ativo que está dentro de um movimento de baixo pelo gráfico semanal, um movimento mais longo para baixo. Abre-se a chance de se buscar entrada, mas lembrando, o risco é um pouco maior. Quanto mais vier aqui para baixo, mais interessante ficaria. Ou seja, quanto mais esticar esse movimento de baixo, mais interessante para se ter espaço para ter algum movimento de subida, mas sem exigir muito para cima. Outra na questão de caiu muito compra, Sula 11. Olha o tanto que já caiu. O ativo gerou sinalização de se ter um movimento de baixo, já está com queda de 10,9% nessa semana e segue numa movimentação muito forte para baixo. Chegou na região de suporte, até agora não gerou sinalização para se buscar uma compra. E novamente está chegando em outro nível de suporte. Para quem opera simplesmente comprando e aguardando alguma movimentação para cima, esse aqui seria um dos pontos. Mas o interessante é ter alguma sinalização já de alta pelo gráfico de maior periodicidade, por exemplo, um fundo no dia 60 para se arriscar uma operação com ativo que está ganhando bastante força para baixo e que anulou a sua tendência de alta de curto prazo, rompendo aqui um topo para trás e também um fundo ascendente que era dessa tendência, ou seja, a tendência foi revertida. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção. Um grande abraço, lembre-se de dar um like na videoanálise e até o próximo pregão.